Bom dia, pessoal. Meu nome é Eliane Nogueira, eu sou ortoptista, trabalho aqui no Rio de Janeiro, sou especialista em baixa visão, sou pós-graduada em neurociência aplicada à reabilitação e neurologia aplicada à aprendizagem. Ao longo desses anos todos, eu tenho deparado com algumas situações que me chamaram a atenção, e quando Wagner fez o convite de estar participando aqui com vocês, eu imediatamente pensei nesse tema, que é a diplopia, e eu queria apresentar esse tema um pouco mais, claro que vai ser de uma forma mais rasa, né? Eu não sei o contexto de todo o público, mas eu vou tentar ser um pouco técnica, mas eu vou esmiuçar um pouquinho o assunto, porque eu acho que é importante que todos vocês tomem ciência, né, disso que tem chegado muito no nosso consultório, que é a diplopia, que é a visão dupla. Então, eu quero apresentar primeiro a minha profissão, que é a ortóptica. E a ortóptica é uma área da reabilitação visual que estuda a visão binocular, em seus aspectos sensoriais e motores, né? Trabalho com uma equipe que é multidisciplinar, então esse tema ele é um tema que tem chamado bastante atenção, tanto do ortoptista, que são os que trabalham com a gente, quanto dos oftalmologistas, quanto dos terapeutas que dão feedbacks em relação à diplopia, que é a visão dupla, né? Então, a ortóptica, ela qualifica, ela quantifica e trata as anomalias da visão e da motilidade ocular. Os estrabismos, os distúrbios de leitura, né, que causam sintomas como cansaço visual, embaralhamento, embaçamento, lacrimejamento, né, são situações de ordem motora ou sensorial que faz com que a visão fique prejudicada, ela não se equilibra. Então, a diplopia é uma delas, né? Então, a diplopia o que é? É uma visão que ela está descoordenada, ela não está equilibrada. Um olho pode estar ou na vertical ou na horizontal desalinhado. Isso faz com que você tenha a percepção do mesmo objeto duas vezes. Ele não consegue a fusão. Não conseguindo a fusão, você fica com a sensação de desconforto, de confusão, o seu cálculo espacial fica impreciso, né? As habilidades binoculares se tornam desequilibradas, então você acaba caindo, se esbarrando, tendo que fechar um olho. Na hora da direção, por exemplo, né, quem dirige, como os profissionais de táxi ou de ônibus, grande parte dos acidentes de trânsito é por conta dessa visão dupla. E como é que essa visão dupla se instala? Por várias situações. Ela pode ser em razão se for monocular, por exemplo, pode ser em razão de um pterígio, que é aquela pelezinha que vai crescendo, né, e vai do canto do olho cobrindo aquela parte transparente que a gente chama de córnea, né? Então ela vai repuxando a córnea e faz com que a visão dupla aconteça ali, mas aí no caso é monocular, né? Também existe aquela visão dupla que é binocular, e ela pode ser em razão dos músculos extrínsecos do olho que perderam a força, né, que não tem o tônus ideal e adequado ou equilibrado, ou ainda situações nervosas, né? Então, por exemplo, uma miastenia graves, que é uma alteração do nervo, né? Ele vai perdendo o tônus, ele vai perdendo a comunicação nervosa entre o cérebro e o músculo. Então, a movimentação do olho fica descoordenada. Geralmente é acometido também de ptose, que é um rebaixamento da pálpebra, exatamente porque não tem tônus. O músculo ele deveria ter tônus suficiente para fazer a movimentação coordenada, né? Então sai a inervação, sai o estímulo do cérebro, que vai ter resposta através
do nervo, e o nervo vai se comunicar com o músculo. Se nessa via ou se nesse caminho acontecer qualquer intempéries, né, se tiver alguma intercorrência, seja por conta do próprio cérebro não conseguir a habilitação motora, seja em razão do nervo que não está correspondendo, ou seja em razão do músculo, se houver alguma descompensação nesse trâmite, né, nessa condução, com certeza vai sair errada essa movimentação. E aí a diplopia acontece. Onde chama muita atenção na nossa empresa é na condição do pré-cirúrgico. Às vezes você tem um estrabismo que ele não é manifesto, não é aquele estrabismo que você olha e vê que a pessoa tem o olho desviado, ele é um estrabismo latente, que ele só é avaliado através de uma avaliação profunda e minuciosa do ortoptista, né? Se isso não ocorrer, você fica estrábico sem saber que era, né? Ele está latente, até que ele se descompense. E aí ele se torna causador de diplopia, causador de uma série de intercorrências dessa descoordenação motora que o olho até então estava se mantendo equilibrado, e aí num dado momento, por qualquer intercorrência, ele se manifesta. E uma das manifestações são ligadas ao pré-cirúrgico. A catarata é um exemplo disso, né? Então a gente estava falando da córnea. Córnea, se ela tiver um repuxo ou se ela tiver secura, ela pode apresentar uma visão dupla, mas aí é monocular. No caso da catarata, ela também pode ter uma sensação de visão dupla, porque ela está opacificando. Então, o cristalino, que deveria estar transparente para a entrada da luz, para a passagem da luz, ela acaba fazendo uma viagem dessa luz alterada dentro do olho, e aí ela causa uma visão fantasma, ela causa uma coisa que a gente chama de glare, né? E essa visão fantasma, esse excesso de luz, faz com que você tenha a sensação de uma imagem com uma segunda imagem um pouco distorcida. Só que, em razão dessa oclusão, o olho que estava latente com uma certa descoordenação, mas ele estava latente, ele não é manifesto, ele acaba, em razão da oclusão, em razão dessa opacificação do cristalino, que é a catarata, ele acaba se desviando mais do que antes. Esse desvio que aconteceu em razão da catarata provoca uma diplopia, que o paciente nem sempre consegue relatar isso, nem sempre consegue ter isso muito claro, e acaba fazendo com que depois da cirurgia, né, se não for avaliado antes por um ortoptista, antes da catarata, ele, quando descortina, quando a catarata sai e dá lugar a uma intraocular, que é uma lente que substitui o cristalino na hora da cirurgia, você tem a sensação de que realmente você está vendo duplo. Às vezes você pode estar vendo duplo uma imagem do lado da outra, imagens reais, nítidas, né, e que são separadas. O cérebro não consegue conectar um olho ao outro, não consegue juntar essas duas imagens. E para que você precisa dessas duas imagens chegando, né? Nós temos dois olhos. No momento em que você recebe a imagem que está do exterior, né, para ser decodificada pelos dois olhos, tem que chegar duas imagens no cérebro, que é para ele fazer os cálculos espaciais, né? Então você só consegue coordenação motora, né, de andar, de suspender uma perna para subir uma escada, de descer um meio-fio calculando, de saber quando você vai atravessar uma rua, qual é o percurso que você vai fazer, em que velocidade vai ter que fazer em relação ao carro que vem. Esses cálculos espaciais só são possíveis em razão da visão binocular, né? Então, é a fusão dos dois olhos e esses cálculos de profundidades que o cérebro vai fazer através dessa decodificação dos dois olhos, que você consegue esse cálculo precisamente.
A visão 3D só acontece em razão dos dois olhos. Se você só tem um olho, você não tem a visão de profundidade, não tem a visão estereoscópica que a gente chama. Então, no momento em que você descoordena esses dois olhos, né, seja por problema corneano, seja por problema de retina, seja por problema muscular, dos músculos que movem seus olhos, né, por infecção, por fibrose, por secura, né, distúrbios do cristalino, enfim, por qualquer situação que venha a intercorrer no equilíbrio dos dois olhos, você vai acabar tendo essa visão descoordenada e o cérebro, então, de jeito nenhum vai conseguir manter os dois olhos conectados para manter uma imagem só, né? Então, como é que acontece? A visão só acontece porque a luz entra nos meios transparentes do olho, que é a córnea, que é uma lente externa do nosso olho. Em seguida, passa por um orifício que a gente chama de pupila, que é um orifício que fica na íris, que é o colorido do seu olho. Depois que passa por esse orifício, vai para outros meios transparentes, que é o humor aquoso, por exemplo, até imprimir a retina. Da retina, os fotorreceptores, que são os cones e os bastonetes, vão se comunicar com outras células, como as glândulas mamárias, por exemplo, e essa sinapse, essa comunicação entre os neurônios fotorreceptores, vão fazer agora a cabeça do nervo óptico, e a extensão desses axônios, desses neurônios, serão agora o nervo óptico, que vai se comunicar com a área da visão, a área V1, a área V2, são áreas neurológicas da visão. Então, o cérebro é quem decodifica a imagem, mas é necessário que o olho esteja completamente transparente, né? Os meios do olho têm que atravessar essa luz para que imprima esse neurônio lá na retina, ainda dentro do olho, para que esses neurônios, uma vez estimulado, faça agora comunicação do olho para o cérebro. Aí no cérebro essa decodificação vai acontecer. Como são dois olhos, serão duas imagens chegando. E elas têm uma leve disparidade fisiológica. Se essa disparidade fisiológica aumentar, ou seja, se os olhos começarem a ir muito para as laterais, ou muito para o nariz, ou muito para cima, ou muito para baixo, não estiverem coordenados entre si, né, alinhados entre si, você não vai ter a condição, seu cérebro não reconhece essas duas imagens como única. Ele não consegue entender que aquelas duas imagens precisam se unir e fazer a fusão dessas imagens para ter aquele cálculo espacial que eu estava falando anteriormente. Então, assim, isso inicialmente causa cansaço visual, fadiga visual, desinteresse pela leitura. Você não sabe exatamente por que você gostava de ler e agora não está tão apto, isso não é tão prazeroso. E aí você não entende por que você não consegue ficar muito tempo agora fazendo uma planilha. De repente você começa a perceber que você só consegue ver melhor se você começar a fechar um dos olhos. Esses são sintomas clássicos, né, da visão dupla. E ela acontece por várias razões, como eu estava falando, né? Inicialmente a gente estava falando do cristalino, falei sobre a miastenia graves, que é uma doença infecciosa, que ataca o nervo, né? Distúrbios da tireoide, por exemplo, é uma situação que também acontece uma visão dupla, e geralmente a visão dupla causada pela tireoide é vertical, então você vê uma imagem, a mesma imagem que você vê de um olho, você vê do outro olho, mas de forma vertical, é como se você estivesse vendo dois computadores, um embaixo e outro em cima, e eles são reais. Então isso causa bastante desconforto para o paciente. E nem sempre isso é detectado no exame clínico oftalmológico. Porque na hora que você vai fazer o exame oftalmológico, se você não tem a consciência de que realmente está vendo duplo, como eu falei, nem sempre o paciente relata, né? Ele não entende por que ele está cansado, que ele tem vontade de fechar o olho, que ele não tem mais a leitura como prazer.
E até que ele entenda e perceba que aquilo é uma visão dupla, é um sinal da visão dupla, ele vai ao oftalmologista na esperança dele dizer que é óculos, né? A gente tem essa cultura de achar que o médico vai adivinhar tudo, né? Mas é interessante que você se perceba, que você começa a perceber se você fechando um olho melhora, se os dois olhos estão descoordenados, se você tem alguma alteração, algum prejuízo na sua atenção, né? Então, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção na gente, né? As tarefas principalmente a de leitura, acaba ficando bastante desagradável. Ela não é tão prazerosa como deveria ser. Então, o que acontece? Nós temos que chegar no médico e dizer para ele que a gente está enxergando direitinho, mas que a gente está sentindo fadiga. E nem sempre o médico vai entender isso, ele às vezes vai banalizar, e é importante que você peça uma avaliação de um ortoptista, que é o profissional que lida com a visão binocular e, como eu falei, com seus aspectos sensoriais e motores, né? Então, dentro dessa avaliação ortóptica, o que a gente faz é dar um braço ao serviço oftalmológico para que a gente detecte essas alterações. E eu costumo falar que o ideal seria se todo profissional oftalmologista indicasse para a ortóptica, independente de ter algum sintoma relatado pelo paciente. Principalmente no pré-cirúrgico e também no pós-cirúrgico, mas no pré-cirúrgico eu acho crucial. Hoje a gente vê falar muito das cirurgias refrativas, né? Assim como a catarata, às vezes uma miopia pode estar segurando ali aquela latência, aquele estrabismo que estava ali paradinho, que não te incomodava, mas que ele só estava quieto porque a tua miopia mantinha ele quieto, mantinha ele sem nenhuma alteração. Até o momento que você resolve tirar a sua miopia, vai lá, faz todo o pré-cirúrgico com o oftalmo e não é avaliado se você tem aquele estrabismo latente. Nesse momento, no momento em que você faz a cirurgia, quando você retorna da cirurgia, você percebe que você está vendo duplo. E aí os desconfortos acontecem e o médico diz que não tem nada a ver com a cirurgia, que ele só tirou a miopia, né? E que isso não causaria nenhuma situação desagradável, como a visão dupla, por exemplo. Não é bem assim que acontece, né? Grande parte dos pacientes que chegam no nosso consultório com diplopia ou pós-cirúrgico de catarata ou pós-cirúrgico de refrativa. Então, se você tem uma miopia ou se você tem uma hipermetropia, é importante que você, antes de tomar a decisão de fazer o pré-cirúrgico, você faça uma avaliação ortóptica. Mesmo que o teu médico já tenha dito a você que você está bem, que você vai ficar bem, é importante que você tenha essa consciência de pedir o encaminhamento para o ortoptista. E, de preferência, um ortoptista que seja especialista em visão dupla, né? Porque nem sempre você consegue encontrar um ortoptista para esse viés. Ele pode se especializar em qualquer outra situação, né? Então, assim, queria só repassar para ficar melhor entendido, né? Porque eu acabei compilando a parte da ortóptica, o que é ortóptica, com a diplopia. Então, vou só dar uma repassada para ficar um pouco mais claro. Vou dizer para vocês, então, que existe visão dupla por várias situações. Pode ser monocular, como eu falei, né? Seja por pterígio, seja por catarata, seja por lente deslocada, às vezes você faz uso de lente de contato, ou a sua intraocular, a lente que substituiu o seu cristalino depois da cirurgia de catarata, pode estar deslocada, causando aí um halo, uma imagem sobreposta, né? Uma imagem como se tivesse um fantasma da imagem na imagem real.
pálpebras inchadas, né? Alguma massa em glândulas da pálpebra pode também causar diplopia. O olho seco, hoje em dia a gente está o tempo todo no computador, em telas de celular, e a gente acaba esquecendo de piscar. Então essa secura do olho também pode provocar um pouco de sensação de diplopia. Alguns problemas de retina pode causar diplopia, né? Você pode estar, principalmente a retina, ela tem uma característica diferente. Se você olhar, por exemplo, uma grade, você vai perceber ela torta. Então, é bom você procurar logo um clínico, né, um oftalmologista, e dizer que a tua sensação é essa. Olha, eu estou olhando para a grade e a grade está torta. Provavelmente tem aí algum problema de retina. Então, assim, o nosso corpo, ele precisa de equilíbrio. Eu estou falando do olho em equilíbrio, mas o importante é a gente entender, ou nos entendermos como um fator global. Se a gente desalinhar uma perna, a gente vai andar e ter uma deambulação um pouco desconfortável, titubeante, né? Se os olhos se desalinharem, você vai desalinhar a coluna, você vai desalinhar a oclusão dentária, você vai ter dores cervicais, né? Então, é importante que a gente pense na gente como um elemento global de equilíbrio. Não pode estar nada desequilibrado, né? Então, é muito importante que a gente se observe. É importante que de vez em quando vocês se testem, feche um olho, depois feche o outro olho, vê se um olho está igual ao outro olho. Se um olho não vê a imagem um pouco distorcida em relação ao outro, se vê um pouco embaçado em relação ao outro, a gente precisa entender que a gente tem que estar em equilíbrio, né? Quanto mais equilibrado a gente estiver, melhor para tudo, né? Para todo o nosso desempenho. Então, eu queria deixar aqui um pouco do nosso contato. A gente trabalha aqui na Tijuca. Nós temos uma empresa chamada Rever, que ao longo de 10 anos promove aí uma estreita parceria entre profissionais das mais variadas áreas, né? Tem terapeutas, médicos, principalmente os oftalmologistas encaminham bastante pacientes para a gente. Como eu falei, a ortóptica é essa área que estuda a binocularidade e seus aspectos sensoriais, motores. Nossa equipe, dentro da equipe nós temos ortoptistas, nós temos fisioterapeuta, temos contatólogos, né? Então a gente tenta fazer com que a resposta daquilo que o paciente vem buscar através da indicação do seu médico seja atendida das mais variadas formas possíveis, né? Por isso a gente tem esse perfil aí interdisciplinar. Então, eu queria deixar aqui o meu muito obrigada. Obrigada, Wagner, obrigada a todos vocês. Gostaria de deixar o contato da clínica. Nós estamos na Tijuca, nosso telefone é o 3777-7500. Nós só atendemos com encaminhamento oftalmológico ou neurológico, né? E eu gostaria de deixar também o nosso site, é o www.portalrever.com.br. Um grande abraço para vocês e muito obrigada.